Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma vez nós estamos diante do Pai, queridos, com uma mensagem no coração para transmitir direto do seu espírito para a sua vida, que eu espero estar sendo cura para a sua vida, orientação para os seus dias, nesse mês maravilhoso de julho, mês de férias escolares, não é? Nós estamos falando sobre a cobertura sobre as nossas vidas. Nós continuamos na construção da casa que Deus nos está dando a oportunidade de construir, queridos, baseado em sua santíssima palavra, nos seus valores, princípios inegociáveis, nas suas verdades absolutas. Lembre-se, cada cultura, cada geração produz as suas próprias verdades. Essas são verdades relativas, mas a palavra de Deus, ela está baseada dentro de verdades absolutas. Os seus pilares, os seus fundamentos não podem ser movidos. O que valia no passado, quando Jesus estava na terra, o que valia quando o povo de Israel saiu do Egito, tudo aquilo que Deus falou continua como verdade absoluta sobre as nossas vidas, meus queridos, porque a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e é eternamente. E é nessa fonte constantemente renovada de bênção, de amor, de poder e de orientação que nós estamos indo para construir o nosso ano de 2021 e a nossa história. E nós estamos falando nesse mês sobre o telhado, a cobertura da nossa casa. E hoje eu quero abordar a cobertura da autoridade. O quanto é importante nós fortalecermos, termos uma cobertura firme sobre as nossas vidas de autoridade, tanto de Deus quanto das autoridades constituídas por Ele sobre a nossa vida. Quanto é importante no reino de Deus, querido, a obediência à autoridade, a submissão à autoridade. Essas palavras que o mundo tanto detesta, autoridade, submissão, obediência, no reino dos céus são palavras corriqueiras, palavras normais, palavras abençoadoras. Por isso é que o diabo tenta colocar tanta mentira dentro da vida das pessoas, fazendo com que elas vivam uma vida de independência, uma vida de rebeldia, uma vida de eu posso, eu faço tudo sozinho, eu resolvo todas as coisas na minha vida. Mas porque ele sabe que o princípio de trabalhar com Deus é essa parceria que nós prestamos a Ele, a submissão, a adoração que Ele merece, e é tudo aquilo que Ele fala e faz nas nossas vidas. Por isso eu quero compartilhar com você essa cobertura de autoridade que é tão importante. Eu peço que você reflita sobre como você vem tratando as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Quando eu falo sobre autoridade, eu falo sobre o seu pai, sua mãe, seu marido, seu cônjuge, sua esposa. Se você é filho, seu pai, sua mãe, as pessoas no seu trabalho, seus empregadores, na escola, seus professores, na igreja, seus pastores, seus líderes espirituais, as pessoas que Deus coloca para que nós possamos criar e nos desenvolvermos dentro da ordem proposto por Ele, porque nada cresce sem ordem, querido, nada cresce sem decência, nada se desenvolve, nada chega a ter consequências positivas a médio e longo prazo sem ordem, sem decência. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Por isso, abandonando a teoria evolucionista que prega que a nossa vida veio do acaso, e pensando que a vida veio do acaso, veio do nada, surgiu por surgir simplesmente, dá às pessoas uma vida sem propósito, que é onde as pessoas se lançam à libertinagem, fazendo tudo o que fazem, o que querem fazer, sem entender que tem uma consequência em todos os aspectos envolvidos naquela ação que ela está tomando. Nós andaremos por outro lado, o lado da palavra de Deus, porque foi Ele que nos trouxe à existência, que trouxe o mundo à existência. Um Deus ordeiro, um Deus que coloca tudo no seu devido lugar, um Deus que mantém uma sintonia, um sincronismo
poderoso sobre a vida como um todo. E a esse Deus nós respondemos a Ele, vivendo o seu propósito que Ele tem para nós, que de uma vida debaixo da sua autoridade, uma vida de dependência dEle, de parceria, de amor, vivendo em uma família verdadeiramente com Ele, queridos. Por isso é que nós precisamos ter essa cobertura na nossa vida. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque muitas pessoas estão andando sozinhas, achando que estão na crista da onda, resolvendo os seus problemas, tomando as suas decisões, sem comunicar a ninguém, sem prestar atenção naquilo que Deus está colocando como conselho na sua vida, e o resultado de tudo isso vai ser muita dor, muito sofrimento. Mas o problema é que não é só dor e sofrimento para a pessoa que toma a decisão errada, independente de Deus, mas também, queridos, é uma dor que passa para outras pessoas que estão ao seu lado, que contamina o ambiente, que passa de legado, que passa de geração em geração. Eu quero te chamar a atenção. A nossa vida, ela não pode ser vivida a curto prazo. Você tem uma responsabilidade com as tuas gerações, com a sua descendência. As decisões que você toma hoje afetam você, afetam o meio e as pessoas que estão ao seu lado, e afetam também as suas gerações, querido. Eu queria ter mais tempo para falar sobre como afeta as nossas gerações, a nossa descendência, mas se você continuar andando conosco, eu quero trazer essa verdade para você, como que afeta realmente as nossas decisões, afetam a nossa descendência. Por isso, fique conosco que eu vou compartilhar com você essa palavra, e eu tenho certeza de que Deus vai falar sobre a sua vida. Eu quero que você saiba, queridos, que alguém que não se submete à autoridade de Deus e à autoridade constituída por Ele, seja nos nossos governos, seja da nossa sociedade, na forma que for, é uma pessoa que está fora dos planos de Deus para a sua vida. Porque em tudo que Deus fez, Ele tem ordem, e para ter ordem precisa-se necessariamente de uma estrutura de autoridade constituída. A autoridade, ela confere sobre a nossa vida 3 coisinhas que eu quero falar com você. Primeiro, ordem. Confere ordem, organização, para que nós possamos nos desenvolver. Segundo, ela nos traz proteção em todos os sentidos que nós vivemos, tanto emocional, intelectual, física. Traz proteção para a nossa vida e traz crescimento ordenado, queridos, sobre a nossa vida, sobre a nossa estrutura, sobre a nossa família, sobre a nossa sociedade. Por isso que é necessário nós termos isso bem claro dentro do nosso coração e nos submetermos em amor as autoridades constituídas sobre a nossa vida. Eu não quero falar sobre o desvio que algumas autoridades que são constituídas elas têm, porque as pessoas que não querem entender a verdade de Deus se apegam a isso. Mas eu vou seguir um líder que é um líder mentiroso, é uma pessoa que não é boa, uma pessoa que está fazendo coisa errada, e aí se pegam a esses exemplos negativos para abrirem mão de uma lei, de um valor, de um princípio criado pelo nosso Deus, e acabam se dando mal na vida, infelizmente replicando este mal dentro do coração das pessoas que estão ao seu lado. Olha o que está escrito lá em Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 16. É um capítulo maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, compartilhe esse capítulo inteiro com o seu coração, com as pessoas que você ama, que você vai ganhar e muito. Olha só o que está escrito lá. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Que versículo maravilhoso, que mostra a glória ao poder criativo, criador do nosso Deus, que é a autoridade máxima sobre
tudo e sobre todos, que está acima de tudo, está acima de todos, o nosso Deus poderoso, que desde a pequena célula, do pequeno átomo e tudo aquilo que constitui a célula e o átomo, Ele criou até as grandiosidades que nós vemos como o universo e tudo mais que Ele desenvolveu, querido, a partir do seu Filho Jesus Cristo, que é a palavra viva, que é o verbo vivo de Deus, e a partir do seu Espírito Santo. Por isso que é extremamente importante nós nos atentarmos a como Deus faz, a como Ele deixou criado as coisas, a ordem que Ele deixou criada, para que nós, ao nos submetermos para isso que Deus fez, debaixo da autoridade que Deus fez, nós possamos também nos desenvolvermos alinhados com a sua vontade e colhendo os frutos de nós vivermos uma vida que não se prende simplesmente ao retorno a curto prazo, mas que entende que é muito mais do que o momento, é uma história linda e vitoriosa de Deus para essa terra. Quem são as histórias lindas e vitoriosas de Deus para essa terra que eu tanto falo? São as vidas que se alinham à vontade de Deus. Eu continuo afirmando: Deus fez de você uma história linda e vitoriosa. A sua história do começo ao fim já é vitoriosa, porque eu creio em um Deus de propósito para cada dia e cada momento nas nossas vidas. Mas se eu não alinhar a minha vida com Deus, se eu viver independente dele, sem estar debaixo da sua autoridade e da autoridade que ele constitui sobre a minha vida, com toda certeza a minha história não vai ser uma história vitoriosa, coisa nenhuma, porque só tem história vitoriosa quem está alinhado com a vontade de Deus, e eu não vou esconder isso de você. Por isso, querido, mais do que se preocupar com os seus afazeres, que nós tanto precisamos aqui desenvolver na nossa rotina, se preocupe com os valores, princípios e prioridades de Deus. Aplique esses valores, princípios e prioridades a cada passo, a cada área em sua vida, e você vai ver que com menos esforço, mas com planejamento espiritual alinhado com Deus, mais poderoso, você vai colher coisas boas e maravilhosas que vêm do Senhor sobre as nossas vidas, meus queridos. Então eu quero voltar a falar que a autoridade, ela confere algumas coisas na nossa vida. Uma das primeiras coisas que ela confere é a ordem. Uma vida em desordem não vai para frente. Uma vida em desordem tende a permanecer paralisada. Uma vida em desordem, ela sai causando caos por onde ela passa. Por onde passa, o caos impera. Por onde passa, as coisas não dão certo. Por onde passa, as coisas vão de mal a pior. Porque uma vida em desordem traz desordem para o ambiente interno que eu sou. Traz desordem para o ambiente externo onde estou. E traz desordem para as vidas que estão ao meu lado, sem dizer que compromete o meu legado, a minha descendência, as minhas gerações. Por isso, a autoridade, estar debaixo da autoridade, se submeter à autoridade que vem de Deus, a sua palavra, e que ele constitui sobre as nossas vidas, é extremamente importante para que nós possamos, querido, crescer, nos desenvolvermos, termos uma vida leve, como é a sua proposta em João 10:10, nós termos vida e vida em abundante. Eu quero chamar você à reflexão de como está a sua vida hoje. Tem alguma área que está em desordem na sua vida? Tem alguma área que você vê que não prospera, que não tem a bênção de Deus, que ela não sai da paralisia? Vamos começar a perceber se a cobertura da autoridade, refletir sobre a cobertura da autoridade está sendo desenvolvida na sua vida. Como eu sou pastor, eu quero chamar a atenção para pessoas, por exemplo, que não querem saber da autoridade espiritual sobre a vida delas. Essa pessoa, infelizmente, ela não vai ter a cobertura espiritual de um pastor que ora sobre a sua vida, e essa pessoa não vai ter a orientação que vem de Deus, porque Deus, ele se manifesta na nossa vida, querido, através de outras pessoas. Por isso é tão importante nós
termos essas pessoas próximo de nós para nos mostrar algum caminho que nós não estamos vendo, alguma coisa que a gente precisa corrigir, e essas pessoas que não querem estar debaixo de uma autoridade espiritual acabam esquecendo que em alguma área da sua vida vai acontecer algum tipo de desordem, e essa desordem ela tende a crescer e atingir outras áreas e outras pessoas. Também a cobertura da autoridade fornece proteção. Eu quero chamar a sua atenção como exemplo, por exemplo, para que os pais fazem com os filhos. Muitas vezes nossos filhos se rebelam, ficam bravos, que não deixa você ir, não deixa ele fazer, e ele quer fazer uma coisa, você manda ele estudar, mas por que tudo isso, querido? Porque ele está sendo protegido, mesmo que ele não entenda, ele está sendo protegido. E quem não está debaixo de autoridade não tem proteção. Imagine uma criança com aparelhos cortantes à sua volta, com tomadas lá, e ela sem a proteção de uma autoridade. Essa criança com certeza vai se machucar, e se machucar sério. E é assim que muitas pessoas andam na vida, se machucando seriamente, porque estão em rebeldia, estão em independência, estão contra a autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida. E em terceiro lugar, a autoridade confere crescimento, desenvolvimento saudável. Muitas pessoas não crescem, não se desenvolvem, passa ano e entra ano, é o mesmo problema, é a mesma reclamação, parece que pararam no tempo. Por quê, querido? Porque não estão se desenvolvendo, não tem alguém para dar um feedback positivo para ele, mostrar, ó filhão, caminha para cá, não é para lá. E ele, como ele não quer estar debaixo de autoridade, então o seu crescimento é podado em sua vida. E quando tem algum tipo de crescimento, é um crescimento desordenado, que não vai levar ele a lugar nenhum. Por isso, dá uma refletida em como está nas áreas aonde, todas as áreas nós temos autoridade sobre as nossas vidas, tá bom? Então dá uma olhada se você vem dando atenção e honrando essa autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, querido, porque pode ser essa a resposta do porquê está entrando água dentro da sua casa e você não consegue fazer com que esse vazamento pare. Tem que melhorar a cobertura da autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Por isso, eu espero que Deus abençoe você, abençoe a sua família.